Lucas 24. Amém? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas no túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras e voltaram do túmulo, anunciando todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro também, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida do caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partidos, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Só até aí. Eu sempre que leio esse texto, eu me emociono. Tem uma música também, eu não sei mais de quem, acho que é da Audacélia, que fala dessa passagem, né, desse texto dos discípulos no caminho de Emaús. Eu estava numa festa ontem. Eu estava na festa ontem, em meio à festa, eu me lembrei desse texto. E fui lê-lo de novo. E eu queria falar de alguns aspectos que esse texto nos mostra. As mulheres que foram ao túmulo para poder, com suas especiarias, ungir o corpo de Jesus, era um costume, uma tradição, para que tirasse o odor. Encontraram um túmulo vazio. E encontraram um anjo que falou para elas das boas novas. O anjo disse: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? É interessante, porque nós não pregamos e nem confiamos ou acreditamos num Deus que morreu, que está morto, simplesmente. Nós pregamos e anunciamos um Deus que está vivo. Jesus vive e reina soberanamente. E o anjo deu essa notícia às mulheres, que foram as primeiras mensageiras da palavra, do Evangelho, das boas novas. Elas chegaram diante dos 11, aqueles que estavam junto com eles, e pelo texto que lemos, esses dois que estavam no caminho de Emaús, também estavam lá para ouvir essas mulheres. E ela falou que viu o anjo, que o anjo falou com ela, o túmulo estava vazio. Mas eles não creram. Dá para acreditar nisso? Eles não creram. E quando Jesus aparece entre eles, tu vê que nem os anjos tinham crido ainda. Mesmo com todas as coisas, não tinham crido.
Os dois que estavam no caminho de Emaús, que Jesus fez questão de ir lá procurar, um deles, Cleopas, segundo o Eusébio, é um dos pais da história da Bíblia, afirma que Cleopas era tio de Jesus, irmão de José. Conheceu Jesus homem, em carne. O viu crescer. Acreditavam que Jesus era um profeta. E para alguém dizer, naquela época, que alguém era profeta, era porque essa pessoa tinha sido aprovada como profeta. Então eles acreditavam que ele, como profeta, tinha sido aprovado, porque ele fez obras tremendas. Jesus fez obras tremendas. Mas não tinham ainda contemplado, ou visto, ou sido revelados de quem era Jesus. Eles estavam com os olhos, segundo as Escrituras, impedidos de reconhecer Jesus. E aí, isso aí sempre me faz pensar no que nos impede de contemplar o Senhor. O que ofusca nossos olhos? Embora com tantos testemunhos verazes, verídicos, verdadeiros, incontestáveis. Incontestáveis. Porque esses homens tiveram que falar para outros que eles tinham visto Jesus e que Jesus tinha ressuscitado. Nós hoje falamos que Jesus ressuscitou. Nós hoje cantamos exaustivamente aqui, adoramos o Senhor dizendo que Ele ressuscitou. Ele vivo está. Ele está reinando sobre todas as coisas. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono e reina soberanamente. É possível que exista alguém ainda entre nós que não acredite nisso? Que não tenha sido revelado ainda, de fato, dessas verdades? Sim ou não? Sim. É totalmente possível. Eu tenho familiares que não tiveram a revelação ainda de Jesus. Embora nós já comunicamos, já falamos, somos testemunhas vivas daquilo que o Senhor pode fazer na vida de um homem, de uma pessoa. Porque se não crê pela palavra, tem que crer pelo menos pelas obras. Jesus falou isso a Tiago. A Tiago não, a Filipe. Quando o Filipe falou para ele assim, Senhor, apenas mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala, Filipe, tanto tempo eu estou contigo, e tu vem me pedir, mostra-me o Pai? Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Se tu não crê, porque eu estou falando, crê pelo menos pelas obras que eu faço. Então, se alguém não crê pela pregação, creia pelo menos para a obra que ele fez. A tua vida dá testemunho daquilo que Deus fez? As pessoas, quando te vê, reconhecem que algo mudou? Né? Talvez os nascidos numa casa evangélica não tenham muito desse testemunho para falar, porque já criam dessa forma. Mas aqueles que foram como eu, resgatados do mundo, aqueles como eu que fui resgatado da lama, acredito que os que me conhecem tão perto de mim podia crer pelo menos nas obras, na transformação que ele produziu na vida de alguém, na minha, ou na tua, ou na de qualquer pessoa. Mas mesmo assim, amados, esses homens tão perto de Jesus, tão presentes na vida, vendo tudo que Jesus fez e falou,
nem assim tiveram olhos para ver, para enxergar, para ter revelação. Mas na hora que Jesus sentou na mesa e partiu o pão, abençoou, diz que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram o Senhor. A minha oração, inclusive, vindo para cá, nessa manhã foi essa. Falei, Senhor, a gente vai fazer uma ceia hoje. Que fantástico, maravilhoso, esplendoroso, não sei como qualificar isso, seria se na hora de partirmos o pão tu abrisse os olhos de várias pessoas que ainda não te contemplam como tu és. Porque se esse milagre aconteceu na vida de Cleópas e seu amigo sentado à mesa, ela bem pode acontecer na nossa. Tu crê nisso? Amém? Eu vim com essa oração, com esse desejo. Porque tem uma coisa que ela é tão tremenda, mas impossível a nós, homens. E só foi possível com a ação do Espírito Santo, com a própria ação de Jesus. Porque quando esses homens que viram Jesus, que foram revelados, Cleopas viu no caminho de Emaús e voltou, estava falando lá com os 11 e aqueles que as mulheres tinham dito, e diz que mesmo assim, eles não acreditaram. Para pensar, amado, na complexidade que é isso. E aí Jesus aparece no meio deles e fala, paz seja convosco, e todos eles ficam com medo, atemorizados, achando que era um espírito. Jesus conhecia, está escrito que ele conhecia o coração. E ele tem que falar, toque em mim, olha aqui minha mão e meu pé, um espírito tem carne e osso. Acredito eu que mesmo eles tocando, não acreditaram. E Jesus dá mais uma prova cabal disso, fala, tem alguma coisa para comer? Tipo assim, o que eu tenho que fazer para vocês acreditarem que eu estou vivo? E come junto com eles. E eles, no êxtase de alegria e de dúvida, tiveram o benefício da presença do Espírito Santo para abrir os seus olhos. Quando eu falo isso, duas coisas me chocam. Quando eu leio, eu não sei se vocês leem as Escrituras e meditam sobre ela e pensam na história e olham as suas complexidades, traz para o teu tempo como se fosse hoje acontecendo contigo. Eu fico confrontado com duas coisas assim. Uma são a dificuldade, a complexidade que esses irmãos tiveram para conseguir enxergar aquilo que era tão óbvio diante deles. Outra é a maior bênção da história, maravilhoso, que aconteceu conosco, porque nós enxergamos. Sem vê-lo, sem ter participado, sem estar lá naquele dia, sem nunca ter visto o rosto de Jesus, nem de nenhum desses homens, nós cremos. Tu já parou para pensar nisso? Aquilo que era difícil para aqueles que viviam lá, para nós, foi só um toque do Espírito Santo e entrou dentro do nosso coração. E nós cremos, às vezes nem sabemos explicar. Nem sabemos. Eu tenho certeza que se a gente parasse hoje aqui e começasse a arguir, um a um, sobre a tua fé, o porquê que tu acredita, o que aconteceu, nenhum de nós vai saber explicar. Nem teologicamente, nem falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que tem coisas que não se explica.
A fé não se explica, Deus não se explica. E tampouco eu consigo explicar por que eu o amo, por que eu o sirvo, por que eu o adoro, por que eu me movo a minha vida por Ele. Eu não consigo explicar isso, eu sei que entrou dentro de mim um amor que nunca existiu. Eu sei que um dia eu fui conquistado por algo que eu nem sabia que existia. Eu sei que me socorre nas minhas maiores tribulações, nas minhas maiores dúvidas, nos meus maiores enganos. Eu sei que Ele está ali comigo, me instruindo, me ensinando. E falando de coisas que eu nunca poderia ter pensado. É maravilhoso isso demais. A nossa mente não consegue alcançar, o nosso coração não consegue alcançar o tamanho do benefício e o quão privilegiados somos. Nós não conseguimos alcançar isso, amados. É algo que tem que nos fazer todo dia olhar para Ele, adorá-lo e falar: Senhor, muito obrigado por eu ter sido revelado de Jesus. Obrigado pela salvação que me alcançou, Senhor. Obrigado porque eu fui escolhido no meio de tantos, no meio de milhares. Tu olhou para mim quando eu não precisei fazer nada por isso. Nem pensava nisso. Isso mexe comigo. Mas de um outro lado eu fico também confrontado, mexido, quando eu olho para pessoas e falo assim: como fazê-los sentir o que eu sinto? Como transmitir isso? E aí só me leva a um caminho, uma dependência dele. Porque assim como ele me revelou, ele vai revelar a outros. Eu só preciso crer e anunciar. Eu só preciso crer e falar. Porque o anjo anunciou, mas ele se apresentou. O anjo declarou às mulheres, que falou para os outros, que espalhou a notícia, mas ele se apresentou a todos eles que ouviram. Eu sempre fiquei com essa dúvida. Por que Jesus não se apresentou àqueles que mataram ele, àqueles que açoitaram ele, àqueles que pregaram o prego da cruz? Ele apareceu para aqueles que ouviram a notícia e que queriam crer. A gente só pode colocar alguém nessa condição se a gente anunciar também e falar assim: Senhor, venha ao encontro dele. Venha ao encontro dele. A gente anuncia e ora para que o Senhor venha ao encontro, porque se ele vier ao encontro, tudo muda. Ele vai arrumar um jeito. Ele vai andar pelo caminho para conversar, ele vai sentar para comer, para poder abrir os olhos. Ele vai se apresentar e mandar tocar, ele vai fazer alguma coisa. Mas existe dentro do meu coração uma tristeza por olhar pessoas que não viram. E tem gente entre nós, amados. Tem gente no meio da igreja que conhece, que viu, que ouviu falar, que olha para a gente, que ouve as Escrituras, mas não teve esse encontro ainda. E eu vim para cá, hoje, com uma certeza no coração que teria gente no meio dessa audiência que teria os olhos abertos hoje. Que hoje pode contemplar Jesus como nunca viu na vida. E aí, assim como naquele dia lá no Egito, Deus usou uma figura de um sangue aspergido no umbral de uma porta para que o anjo da morte não entrasse. Ele usou uma figura para que os homens se movessem. A gente quer usar hoje essa mesa de ceia para que produza fé no coração, nos nossos corações. Porque é justamente no partir do pão onde a revelação chegou.
Foi justamente na hora da comunhão que os olhos abriram. Foi justamente ali que Jesus pegou o seu parente, Cleopas, se Eusébio estiver certo, tio de Jesus, irmão de José. Ele abriu os olhos de alguém que estava tão próximo. E aqui nós temos pessoas bem próximas do Senhor. Bem amigos, parentes. Nós podemos ser mais revelados do que os que já fomos. Quantos creem nisso? Amém? Quantos querem orar e pedir isso ao Senhor? Falar, Senhor, abre os meus olhos hoje. Porque eu preciso ser revelado. Eu preciso ter a revelação, porque não é... O conhecimento não vem pelo aquilo que nós ouvimos, não vem pelo aquilo que nós vemos, pelas pessoas que conhecemos. A revelação vem do Espírito Santo. Só Ele pode revelar. Só Ele pode abrir os olhos. Escola nenhuma pode abrir os olhos do entendimento espiritual de ninguém. Nenhum teólogo, por mais ilibado que seja, pode abrir os olhos de ninguém. Só o Espírito Santo pode abrir os olhos para trazer revelação. Você entende isso? Sim ou não? Então, querem fazer essa oração hoje? E partir esse pão, partilhar esse cálice, orar ao Senhor, orar uns pelos outros e falar, Senhor, abre os meus olhos. Abre os olhos do meu irmão. Me dá entendimento, faz um milagre. Porque é um milagre, amados. É um milagre. É um milagre que nós não podemos mensurar ele. Mas se você parar para olhar, você vai ficar tão chocado quanto eu. Se você parar para analisar, você vai ficar tão confrontado quanto eu sou confrontado. E aí você vai chegando a cada dia, como a cada dia eu chego, que a gente depende do Senhor para tudo. Nós dependemos dele. Não é... Sabiamente, o profeta deixou escrito nem por força, nem por violência, ou a tradução espanhola diz nem por força, nem por argumento, né? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito. É algo que só o Espírito Santo faz. Podemos fazer assim? Eu quero orar. E aí, conseguir ser rápido? Não consegui. Eu quero orar. E logo depois que eu orar, eu quero que você pode vir aqui. Pega teu pão, teu suco de uva, pela cara. É suco de uva. E deixa Deus te guiar alguém. Para que você possa profetizar, falar, para que você possa pedir também para o Senhor, Senhor, abre meus olhos. Eu preciso ver. Amém? Não podemos viver tão perto do Senhor sem ter total revelação de quem Ele é. Porque a nossa edificação, a nossa vida, ela depende exclusivamente da revelação que nós temos de Jesus. Exclusivamente disso. A nossa firmeza e edificação depende da revelação que nós temos de Jesus. E nossos olhos precisam ser abertos. Quantos creem nisso? Podemos orar? Em nome de Jesus? Pode ficar de pé para você ficar esperto? Em nome do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ouvimos a Tua palavra,
Ouvimos essa história verídica que foi conferida por várias testemunhas, se for escrita, para que nós pudéssemos ver hoje. Nós vimos, Senhor, que o medo, a dúvida, a incredulidade impediu que as pessoas que estavam perto de ti pudessem acreditar que tu está vivo. Porque nós só podemos ter, Senhor, comunhão contigo, verdadeira, se nós soubermos, por revelação, de que tu vives entre nós. O dia que alguém compôs uma canção e falou, tu vive entre nós, te amamos, ó Senhor, foi baseado numa revelação plena da tua presença entre nós. E tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, presente. A tua palavra, tu cumpre com ela. Ela não volta ou se engana. Tu mesmo disseste, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. É uma realidade. Tu estás conosco hoje aqui nessa mesa. Tu estás conosco hoje aqui, naquilo que falamos, pensamos, sentimos. Daí nós queremos te pedir, da mesma forma que tu pegou aqueles homens, Senhor, decepcionados, desanimados, atemorizados, incrédulos, e chamou para si, abriu os olhos no partir do pão. Tu pode fazer isso de novo aqui hoje. Porque existem pessoas aqui desanimadas. Porque existem pessoas aqui com medo. Porque existem pessoas aqui que ainda não acreditam plenamente. Há pessoas que ainda precisam tocar e ver milagres e transformações como tu fez, para que acreditem que tu vive. Tu conhece nossos corações. E eu quero rogar nessa hora, Senhor, porque logo depois disso tu falou aos irmãos, aos discípulos, falou, permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para serem minhas testemunhas. Eu quero te pedir hoje, Senhor, que esse poder do Espírito Santo que reveste, dê testemunho hoje de que tu vive. Vive está. E que possamos hoje iniciar, Senhor, uma comunhão contigo diária. Que hoje tu possa ser tão real quanto o ar que respiramos aqui. Não apenas, Senhor, uma história que lemos no livro, ou que ouvimos alguém contar, mas algo palpável. Eu te peço que tu faça assim hoje. Em nome do Senhor Jesus. Quantos acreditam nisso? Podem selar essa oração falando assim, amém. Seja assim, seja conforme essas palavras. Aleluia, seja assim. Amém?